Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui hoje para mais uma EBD e a gente vai falar um pouquinho sobre a geração que não deixou um legado espiritual. Então, pegando o gancho da aula do Tiago, que ele falou sobre a questão da família, da esposa e do esposo, hoje eu queria falar um pouquinho de nós como pais, o que nós temos deixado para os nossos filhos, qual o legado que nós temos deixado para eles. E a gente vai estar refletindo em Juízes sobre a história de Josué. Então eu gostaria que você me acompanhasse em Juízes 2, do versículo 8 até o 12. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Então, o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirava do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Muitos estudiosos acreditam que esse texto dá uma ideia geral do curso das coisas em Israel, durante a época dos juízes, 450 anos. Alguns afirmam que o texto trata de uma vista panorâmica, preliminar dos relatos narrados também em Juízes 3, 7 e 16, 31. Nesse período, a nação tornou-se tão miserável e desgraçada por abandonar a Deus, tanto que teria sido grande e feliz se houvesse continuado sido fiel ao Senhor. Aquela geração abandonou o bom caminho de Deus que uma vez haviam conhecido e professado. Mas o que aconteceu para que essas pessoas esquecessem do Senhor? Qual que era o problema daquela geração? Então não existia um líder após a morte de Josué. Não havia líder, autoridade legal em Israel. Por isso, em toda a terra, as pessoas faziam o que era reto aos próprios olhos. Isso está lá em Juízes 21, 35. O que aconteceu quando o líder Josué foi tirado de cena? O povo apostatou-se da fé. O que quer dizer isso? Abandonou a fé. Eles foram se esquecendo das coisas que Deus havia feito, da onde Deus tinha tirado, porque não tinha ninguém que liderasse eles, então eles começaram a agir pelas suas próprias forças. A geração de Josué não foi eficaz na transmissão dos feitos milagrosos de Deus. Eles não discipularam seus filhos no caminho do Senhor. Enquanto Josué vivia, as coisas iam bem. Depois da morte de Josué e sua geração, o povo abandonou a fé, negligenciou as histórias sagradas como realidades vivas e, consequentemente, não discipularam a próxima geração nos princípios da palavra de Deus. Então, eles sabiam das histórias, mas eles não passaram isso para os filhos deles, seja falando ou em atitudes. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. E no versículo 10 do Juízes 2 fala assim: da terceira geração que não conheceu o Senhor, nem suas obras. Esse versículo nos dá uma informação adicional que vem em relação a Josué 24, 31. Então, se você pegar Josué todo 24, o término dele é a mesma coisa que o Juízes 2, que faz uma referência a depois da morte de Josué. E também depois de sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo que Deus havia feito pelo povo de Israel. Aqui foi o começo da apostasia da geração, depois de Josué. Na verdade, Juízes 2, 6, 10 liga o livro à conclusão de Josué 24 e explica a mudança de padrão predominante da conquista para o padrão delineado em Juízes 2, 11 e 23. Que é quando Deus manda os líderes. Então, enquanto os líderes viviam, as pessoas obedeciam. Então, quando a gente for ler Juízes, sempre vai ter um líder lá. Teve Débora. Então, sempre vai ter um líder. Só que enquanto esses líderes estavam à frente, as pessoas obedeciam às leis.
Mas quando um desses líderes morria, eles se esqueciam. Ali no versículo 18 diz assim, no Juízes 2, no versículo 18 diz assim: o Senhor lhes dava um líder e o ajudava. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses, os serviam e o adoravam. Teimavam em continuar nos maus caminhos. Então, o líder não estava fazendo com que essas pessoas continuassem seguindo os caminhos do Senhor, porque não havia uma mudança interna dentro do povo de Israel. Josué tem uma parcela de culpa por essa geração chegar a este ponto? Sim, ele não deixou nenhum sucessor, assim como Moisés fez com ele. É exatamente no último capítulo de sua história que Josué revela um descuido de liderança. Ele fora o sucessor de Moisés e preparado pelo grande líder para dar continuidade ao plano divino, que era conduzir o povo de Israel à conquista da terra de Canaã. Infelizmente, Josué não soube preparar um sucessor para atuar na liderança de Israel após a sua morte. Os líderes do povo tiveram que estabelecer um sistema de governo que não teve muita confiança e estabilidade e que levou Israel a se tornar tributário de outras nações. Então, Israel dependia de outras nações. A lição que aprendemos aqui é que não basta apenas trabalhar na próxima geração a consciência histórica, só ler, mas também ter atitudes. Manter na memória viva, cada pessoa ou geração precisa ter sua própria experiência espiritual com o Senhor. Observe que no versículo 10 diz que surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Isso significa que eles não tinham tido nenhuma experiência direta dos atos do Senhor, pois nenhuma geração do povo de Deus pôde sustentar por muito tempo a sua vitalidade somente na força de antigas tradições. Na história de Israel, memórias se desvaneceram com muita rapidez, mesmo que o Senhor tenha dito: tenham cuidado, não se esqueçam que o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão, em Deuteronômio 6:12. Então, aqui o que aconteceu é que as histórias foram só sendo passadas, mas as atitudes de fé em relação a Deus, essas foram se acabando. Então o povo começou a agir pelas suas próprias forças, pois não tinha um líder, alguém que falasse para eles o que eles deveriam fazer. E também dentro das próprias casas, pode ser que muitas das famílias também não passaram isso para os seus filhos, somente ficou nas suas lembranças, na sua memória, mas passar em atitudes para os filhos, isso não foi passado. O contexto de Juízes 2 destaca 4 coisas que provocam a ira de Deus, que é fazer mal aos olhos, o que é mal aos olhos do Senhor, no versículo 11, abandonar o Senhor, versículo 12 e 13, ir após outros deuses e prostrar-se perante outros deuses. Em consequência disto, o juízo de Deus veio frequentemente sobre o povo de Deus. Se você não faz as pazes com seus relacionamentos do passado, muitas vezes com os seus pais, provavelmente se verá repetindo aqueles padrões. Então, aqui o povo continuou fazendo aquilo que seus pais estavam fazendo, que era adorar outros deuses, que era se prostrar diante de outros deuses, que isso estava sendo passado para essa geração, mas o que Deus tinha feito para eles lá atrás tinha ficado só na memória, quando Deus tinha tirado eles do Egito e tinha libertado o povo. Isso só estava em histórias, mas o povo não estava passando isso em atitudes, de ir ao encontro do Senhor, de adorar somente a Ele e de buscar somente ao Senhor. E aqui muitas vezes nós também carregamos algumas coisas do nosso passado, algumas coisas que os nossos pais fizeram para nós que a gente carrega. Por exemplo, gritaria em casa, Às vezes a gente vende isso e acaba passando isso para os nossos filhos. Ou a gente não conhecia o Senhor
de uma maneira tão forte, e daí a gente hoje conhece o Senhor, mas não passa isso para os nossos filhos de uma maneira que entre no coração deles. A gente fica carregando coisas que lá do passado ainda nos machucam. Então, às vezes a gente tem que analisar como que a gente tem passado para os nossos filhos. Ou muitos pensamentos que a gente tem: eu não tive isso, eu vou dar isso para o meu filho. Eu não tive esse brinquedo, então eu vou dar isso para o meu filho. Será que isso agrada ao Senhor realmente fazer isso? Claro, se você tem condições e acha que isso vai estar suprindo, não vejo mal. Mas a gente tem que passar a verdadeira essência disso. Nós somos chamados para uma missão. Ser uma nação escolhida por Deus é um privilégio. Quando Deus elege uma pessoa ou família, Ele diz: eu vou mover através dela. Assim como foi com Moisés, como foi com Josué, Deus foi movendo através dessas pessoas, como foi Abraão, Isaac, Jacó. Então são várias gerações que foram passando esse legado espiritual. Depende de nós construirmos com responsabilidade este legado à nossa geração. O que é construir, se não juntar diferentes elementos para formar um todo, edificar na geração futura uma fé consolidada no temor a Deus e em sua justiça, confiando verdadeiramente em sua soberania sobre tudo e sobre todos. Então, nesse tempo que a gente está vivendo da pandemia, que a gente não pode estar vindo na igreja, louvar e adorar, os nossos filhos, eu como tenho um pequenininho de 3 anos, eu fico pensando que por muitas vezes eu estava transmitindo essa responsabilidade para a igreja como o templo. E não é isso que Deus quer. Essa responsabilidade de passarmos é nossa. Então eu tenho que passar para o meu filho quem Deus é. E agora mais ainda que ele não pode estar vindo no templo, não tem as salinhas, né? Então tem o IBC Kids, tem a live com a pastora Clay. Então eu sei que é minha responsabilidade colocar ele na frente do computador, do celular, para ele estar se alimentando disso. Mas também de ler a palavra, de orar, de ensinar ele a depender totalmente do Senhor. Então, muitas vezes a gente passa essa responsabilidade, esse legado para a igreja. E não é o templo que vai fazer isso na vida dos nossos filhos. Isso vai ajudar, vai fortalecer. Mas é o nosso relacionamento em casa. O Tiago falou disso, né? Que a diferença começa dentro da nossa casa. Não podemos permitir que nossas famílias se contaminem ou que esqueçam que Deus tem realizado em nossas vidas. Agora que a gente, mais do que nunca, tem que estar firmado no Senhor, buscar o Senhor por conta própria, né, pelos tempos estarem fechados, é onde os nossos filhos vão ver quem realmente nós somos no Senhor. É onde Deus tem testado a nossa personalidade diante dos fatos. O povo de Israel contava muito aos seus antepassados sobre os feitos do Senhor, procurando transmiti-los de forma escrita e verbal aos seus descendentes, e não através das suas próprias vidas, de forma que incentivassem os mesmos a perceberem que valia a pena confiar em Deus. Uma vez construído o alicerce seguro do temor de Deus, com certeza faremos tudo para agradá-lo, pois o amor que temos por Ele nos livrará das prováveis atitudes erradas que venhamos a encontrar ao longo das nossas vidas e que nos afastariam do Senhor. O sucesso do legado de fé de amanhã começa hoje. Então, a geração futura, o pastor sempre fala isso, né? É nós que estamos formando a geração futura. Então, o maior legado que os pais podem deixar para os filhos não é dinheiro ou bens materiais, mas a herança espiritual. É essa que vai influenciar a vida de seus filhos no tempo presente e na eternidade. O que mantém o coração dos filhos voltados aos pais, sem dúvida que a principal coisa é a coerência. O que é ser coerente? É agir conforme a gente fala. Pois uma das coisas que os filhos não admitem é discurso sem prática. A religião farisaica. Então a gente fala para os nossos filhos: você tem que orar, mas a gente não ora. Você tem que ler a Bíblia, mas a gente não lê a Bíblia.
tá certo que muitas vezes a gente tem o nosso tempo de secreto, né? O nosso devocional. Por quê? Porque a gente precisa desse momento sozinho, mas é importante também que os nossos filhos vejam que a gente ora, que a gente lê a Bíblia, que a gente confia em Deus, que a gente entrega tudo diante do Senhor. É difícil porque a gente pensa é só crianças, mas essas crianças vão crescer e elas vão crescer seguindo aquele padrão que nós, pais, estamos fazendo para eles. A fé dos pais tem que passar pelo crivo da convivência diária em família. É ali que a fé é concretizada. Caso contrário, nega-se tudo que a boca fala. Em qualquer condição, a responsabilidade dos pais vai além de transmitir ensinamentos ou doutrinas. Implica no ato de construir valores. O lar é um excelente ambiente de aprendizado. A construção de valores morais e espirituais não acontece simplesmente por acaso. Há um preço a pagar, exige dedicação, requer tempo e investimento. Então, os nossos filhos, eles anseiam para que a gente construa neles esses valores morais e espirituais. Você ter um filho, dar roupa, dar comida, isso é fácil. Mas você criar um ser humano e que ele entenda que ele tem que adorar o Senhor, buscar o Senhor, que o Senhor é o tudo na vida dele, essa é a parte mais difícil, né? Como diz aqui, há um preço a pagar, exige dedicação. Então, à noite sempre eu leio história com a Bianca, às vezes eu estou bem cansada, mas eu sei que eu preciso fazer aquilo, eu preciso passar isso para ela, por mais que isso, né, me custe ali, e é rapidinho, mas eu sei que vai fazer bem para ela. Não é todas as noites que eu também consigo fazer isso, mas eu acho muito importante eles irem já desde pequenos acostumados a ouvir as histórias e aprendendo. Em Deuteronômio 6, 5 e 7 diz assim: portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. Não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Essa referência bíblica nos mostra os dois verbos, ensinarás e falarás. E ela abrange 4 posições do ser humano, que é sentar, andar, deitar e levantar. Ou seja, em todo o tempo. Então, sempre a gente tem que estar ensinando para os nossos filhos, falando para os nossos filhos de quem Deus é e buscando ao Senhor para que eles vejam isso na nossa vida. Então, ali vai ter 4 perguntinhas no estudo, que vai seguindo ali, para que vocês possam refletir em casa um pouquinho. Esse estudo falou muito ao meu coração a questão do legado, daquilo que eu tenho passado realmente, né? A Bianca já passou mais tempo aqui, né? Ela tem 7 anos, mas desde que ela nasceu, ela já vem na igreja, e isso já foi sendo construído no coraçãozinho dela. Mas o Benjamin, agora devido a estar fechado, isso tem atrapalhado um pouco. Mas eu acredito que o legado espiritual é minha responsabilidade, é a nossa responsabilidade enquanto pais, do que nós temos nos alimentado e passado para os nossos filhos. Então, que se a gente está agindo de forma errada, que a gente busque no Senhor, perguntar para Ele o que a gente tem feito de errado, se é algo que os nossos pais faziam e a gente está passando para os nossos filhos, que a gente busque consertar isso, né? Para que os nossos filhos cresçam na graça do Senhor, cresçam em obediência, amando ao Senhor, e é muito importante eles verem quem Deus é nas nossas vidas. Amém? Então, que esse estudo possa tocar o teu coração, assim como tocou o meu, e esteja lendo também, que vai acompanhado lá, e as perguntinhas. Que Deus abençoe.